Tá bom? Vamos lá, Fer? Oi, vamos lá. Estão conseguindo me ouvir bem? Uhum. Beleza. Bom, boa tarde então, pessoal. Meu nome é Fernando Saurinho, eu sou médico residente do primeiro ano de terapia intensiva pelo CPET. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre pneumonia comunitária grave. Eu tentei separar assim a nossa discussão, começando pela definição e epidemiologia da doença. A pneumonia, por si só, é um processo infeccioso do parênquima pulmonar. Existe uma certa discordância em como se definir uma pneumonia grave, mas a pneumonia adquirida na comunidade é aquela que acomete pacientes que não estão internados em nenhum momento ou que estão há pelo menos 1 ou 2 dias internados. Então, ultrapassou desse tempo, a gente não consegue definir que se trata de uma pneumonia na comunidade. Já passa a ser uma pneumonia nosocomial e se o paciente tiver pelo menos 2 dias em ventilação mecânica, independente do módulo, a gente considera já uma pneumonia associada ao ventilador mesmo. A pneumonia grave, como eu disse, existe uma certa discordância em como se definir ela. Né? Eu busquei na última diretriz da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e eles colocam basicamente como os pacientes que estão internados em setor de terapia intensiva ou que requerem esse internamento. E eu vou chegar lá um pouquinho mais na frente, que também é um tema de um pouco de controvérsia, e os pacientes que exigem ventilação mecânica. Então, pela nossa Sociedade Brasileira de Pneumologia, são basicamente pacientes que vão para UTI. Então, um paciente em ventilação mecânica exige UTI. Né? De qualquer maneira, é uma doença extremamente importante, é a principal causa de sepse causada no extra-hospitalar. Tá? 1,6 milhões de pessoas morrem por ano por pneumonia comunitária grave. Aqui no Brasil, principalmente, foi já na última década a quinta causa de mortalidade entre adultos. Essa prevalência caiu com o tempo. Em 2007, mesmo tendo caído em números absolutos, ela foi a primeira causa de internamento por doença. Então, ela acumula importâncias, né? Quinta causa de mortalidade, principal causa de sepse no extra-hospitalar no mundo, e aqui no Brasil foi a principal causa de internamento por doença. E dentre esses internamentos, a gente vê que é muito maior em homens, principalmente nos extremos de idade, e ocorre mais de março a julho. Isso aqui dentro do nosso país. Tem uma mortalidade relativamente variável. Pacientes ambulatoriais, e isso é bem presuntivo, pacientes ambulatoriais morrem em menos de 1% dos casos. Aqueles que precisam de internamento hospitalar, seja em setor de enfermaria e UTI juntos, acumulam 12% dos casos, e os que vão para a UTI têm uma mortalidade bastante elevada, até 40% dos casos morrem. E essa incidência também varia conforme o perfil socioeconômico do país, da região. Claro que países menos desenvolvidos sofrem mais com doenças infecto-parasitárias, então países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos são os que são mais acometidos por pneumonia comunitária grave. Muito embora isso também seja discutível, porque apesar dos números, são números, né, os países eles estão envelhecendo mais, em especial os países desenvolvidos. Então, a gente costuma ver muita pneumonia comunitária grave ainda. Tá? E como funciona a pneumonia? Como que um paciente com pneumonia fica grave? Né? Existe um insulto primário, que é a presença do microorganismo. O microorganismo ele se prolifera principalmente na mucosa da orofaringe, da nasofaringe. Ele acaba atravessando a barreira de proteção que a gente tem já nessa região. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter necessariamente é uma perda de defesa. Só a bactéria colonizando a região não é suficiente, mas se a gente perde a capacidade da filtração aerodinâmica, que é basicamente os pelinhos do nariz, a depuração mucociliar já de todo o trato respiratório, do epitélio respiratório, a tosse ineficaz, se o ambiente alveolar, então tudo que circunda o alvéolo, mesmo a microbiota que tem perto do alvéolo, porque ela está em comunicação direta com o ambiente, se existir qualquer alteração patológica daquilo, uma disbiose, que é o que eles costumam citar nos livros, isso leva também à perpetuação
e consolidação da infecção, que é o nosso segundo passo. O paciente ele sofre, digamos assim, que um segundo insulto, que depois da perda da defesa, a gente acaba ou recebendo mais germe de onde já estava colonizado, ou se, mesmo que seja uma infecção à distância, por disseminação hematológica, enfim, existe uma alteração de todo o parênquima pulmonar, existe uma alteração estrutural, patológica, com perda funcional do alvéolo, consequentemente, de todo o sistema respiratório, então a gente evolui ou não, no caso da pneumonia grave, geralmente para insuficiência respiratória, e com estigmas infecciosos de SIRS. O problema mora na progressão para o terceiro passo, que é já onde existe desequilíbrio imunológico. A insuficiência respiratória, quando você já não tem capacidade de acoplar o pró com um anti-inflamatório, muitas vezes evoluindo para sepse, e essa progressão que a gente já está acostumado a ver, para choque séptico, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. A nível do alvéolo, a gente sabe que um insulto direto na membrana alvéolo capilar, a presença de fatores pró-inflamatórios, com aumento da espessura da membrana e, consequentemente, perda dessa função, leva à hipoventilação. A hipoventilação, por si só, já é uma causa de distúrbio VQ, de ventilação-perfusão. Dependendo da progressão e do acúmulo de distúrbio VQ, a gente pode evoluir com shunt intrapulmonar em áreas diversas. E o shunt intrapulmonar, por si só, já é um problema gigante, porque se você não consegue ventilar um alvéolo que previamente era saudável, você tem aumento do gradiente transpulmonar de pressão, aumento do trabalho respiratório, e isso contribui para a insuficiência respiratória. E, por outro lado, se você tem aumento da espessura da membrana alvéolo-capilar, se você tem perda da área de troca, se você tem lesão capilar direta, a inflamação do parênquima, enfim, tudo isso leva à hipóxia. A gente não consegue fazer troca gasosa. E isso também, como mecanismo compensatório central, a gente vai ter aumento do trabalho respiratório, a hipóxia em nível dos quimiorreceptores periféricos também vai aumentar a frequência respiratória, e junto com o gradiente aumentado de pressão transpulmonar, para tentar compensar essa hipoventilação, esse shunt, a gente pode evoluir para insuficiência respiratória e a síndrome em si, como a gente já conhece, que a gente já conversou. Com o aumento do trabalho respiratório, você tem uma contratilidade maior de músculos que normalmente não são exigidos para respiração, então musculatura acessória, taquipneia, e também todos os estigmas de infecção de SIRS que a gente comentou no último slide. Por outro lado, se a gente não for pensar necessariamente só na figura do alvéolo em si, se a gente tem um desequilíbrio da inflamação local e da inflamação sistêmica, se você perde esse equilíbrio, e é uma linha tênue que não se pode passar, na maioria dos casos, principalmente pacientes mais frágeis, você acaba sofrendo com disseminação daquela infecção que estava contida no ambiente alveolar para a corrente sanguínea. Isso leva à proliferação da bactéria no sangue, bacteremia, dependendo do grau, evoluindo também para sepse, não necessariamente só a SIRS. E também aquilo que eu já falei, a gente pode evoluir para choque séptico de disfunção orgânica múltipla. Então a gente vê que é um processo extremamente complicado, e é por isso que tem tanta sepse por pneumonia. E pensando nos germes que causam pneumonia, a gente tem que ter sempre em mente o pneumococo, sempre, em todas as ocasiões, em todos os pacientes, de todos os fatores de risco e de todas as faixas etárias, né? O grande problema é que recentemente a gente foi estudar isso, né? A comunidade científica foi tentar esclarecer como é que quais eram os agentes mais predominantes aí, que tinham uma prevalência maior na causa da pneumonia, e até 50% dos casos não se reconhece o agente. Isso traz a importância de que genotípicos, vírus, eles são extremamente frequentes. Então, como eu disse também, como o pneumococo, que é o principal, mas em todas as faixas etárias, em todas as faixas de risco também, a gente vai ter muito germe atípico e vírus. Isso vai influir bastante no tratamento da doença. Mas, de qualquer forma, no CICIO ele coloca bem isso, para cada fator de risco e condição subjacente, comorbidade, condições específicas,
de hábitos de vida, a gente tem organismos específicos associados com a infecção. Como eu disse, sempre o pneumococo vai ter que ser a principal suspeita, a principal hipótese, mas condições bem específicas, como exposição a aves, morcegos, o abscesso, você tem que lembrar, claro, infectologia, então tudo aquilo que quebra a barreira da pele ou que agride, é um insulto direto da pele, ou, enfim, fatores de risco para estafilococo e qualquer estafilococo coagulase positivo, né, enfim, tudo isso é importante aqui para a gente pensar no principal fator e direcionar o seu tratamento, como tudo na infectologia. Para germes mais específicos, como pseudomonas, alguns BGNs ruins, hemófilos, pneumococo resistente à penicilina e anaeróbios, a gente tem que pensar aí, já quando a gente recebe o paciente na UTI, se ele já não é um grande candidato a ter esses germes. Então, para pseudomonas, esses fatores que eu citei, principalmente a parenquimatosa, fibrose cística, chama atenção aqui. O uso de corticoide numa dose imunossupressora com mais de 10 miligramas de prednisona por dia, por pelo menos 2 semanas, é basicamente um uso crônico de corticoide. Antibiótico terapia de amplo espectro, mais de 7 dias nos últimos 30 dias, um paciente neutropênico, pancitopênico, imunossuprimido. A internação hospitalar tem que chamar atenção também. Aqui, como imunossuprimido, a gente tem que pensar em qualquer condição de imunossupressão, já deve acender a luzinha e nos alertar com relação ao pseudomonas. E com relação aos bacilos gram-negativos, existe uma classificação de gravidade, um score prognóstico chamado PSI, agora o 65 foi deixado de lado, eu vou chegar, mas classificação 3, 4 ou 5 tem que ser alerta risco do BGN. O hemófilos, isso apareceu para vocês? Bom, o hemófilos no paciente DPOC e tabagista também vai chamar atenção. E o pneumococo resistente à penicilina, várias coisas, mas basicamente pacientes mais idosos com uso recente de qualquer beta-lactâmico em qualquer dose e por qualquer via nos últimos 3 meses. O alcoolismo, um paciente com múltiplas comorbidades e frágil, e da mesma forma que o pseudomonas, essas doenças imunossupressoras. Para os germes anaeróbios, o alcoolismo, doenças neurológicas, a perda da proteção e daquela primeira fase da fisiopatologia, perda da defesa, convulsão e microaspiração. Aqui chama atenção assim, microaspiração, a comunicação anormal da orofaringe com a laringe, então os dentes em péssimo estado, enfim, acabou ficando repetido a convulsão, mas também pelo motivo da broncoaspiração, mesmo que seja micro-broncoaspiração. O diagnóstico da pneumonia. Desde a faculdade, a gente está acostumado a ver a pneumonia como uma condição de diagnóstico clínico. Paciente com febre, tosse expectorativa, dor torácica de espinéia, você precisa pelo menos de pneumonia. E no paciente grave, isso é meio difícil, né? Isso pode ser difícil, desafiador. Então, você pode lançar mão de muita coisa, que, claro, sua avaliação física tem que ser acurada, a busca ativa por síndrome de consolidação pulmonar, aquela medicina feita ali à beira do leito, bem feita, né, com macicesa, percussão, crepitação ausculta, broncofonia, e complementar isso, porque é difícil só com avaliação física. Ao passo que você não deve radiografar todo o paciente com suspeita de pneumonia, você pode lançar mão disso principalmente no paciente idoso, que vai ser mais difícil de definir a clínica. Então, a radiografia de tórax, a tomografia de tórax, num paciente que já está internado e você quer lançar mão de uma ultrassonografia point of care também. Os exames laboratoriais, qual é o valor, então, da proteína C reativa, da procalcitonina, dos antígenos urinários para legionela, por exemplo, e buscar elucidar a questão dos germes atípicos, a coleta de culturas. Então, tudo isso aqui vem no sentido de ajudar no diagnóstico. Eu vou tentar trazer um pouco mais de ênfase para a procalcitonina e para a escolha de quando fazer, como fazer e para que ela serve. Mas a microbiologia, a Sociedade Americana, ATS, na verdade, né, eles colocam
na admissão hospitalar, independente de ser uma pneumonia comunitária grave, ter a coleta do escarro em todas as ocasiões. Você tem que ter critério para isso. Assim como eu comentei dos exames de imagem. Como eu disse, né, é razoável considerar que, se tem uma abordagem mais liberal, pedir mais exame de imagem para um paciente em que a abordagem clínica é um pouco mais dificultosa. Mas você precisa, se o paciente tem pneumonia comunitária grave, afastar pelo menos a presença de lesões adjacentes, o que te garante que um paciente que chegou ali para você não tem um empiema. Então, se ele está lá no hospital também, piorando sustentadamente, ele tem uma piora clínica persistente, faz todo sentido você radiografar ele também. Ou, enfim, lançar mão de outros métodos. A questão é que a rotina, né? Isso a gente vê bastante na UTI, principalmente a gente que está ali fazendo isso todos os dias. A rotina não muda nada, né? Não muda desfecho clínico, não altera, não vai mudar se o paciente vai ter ou não complicação. É talvez um capricho que deva ter mais critério. A questão é que você tem que encontrar um equilíbrio entre não ter nunca uma radiografia num paciente com pneumonia comunitária grave e ter pneumonia todos os dias, e ter radiografia, desculpe, todos os dias, sem nenhum critério no pedido. Você tem que encontrar esse equilíbrio até que você tenha pelo menos um exame recente para um paciente que possa piorar. Se o seu paciente pode piorar, o racional é que você tenha uma radiografia recente. A forma que você vai espaçar a realização desse exame fica a critério do profissional. De qualquer forma, aquilo que eu comentei dos biomarcadores, especialmente da procalcitonina, eu tentei colocar bastante a questão da ATS. Existe uma diretriz recente de 2019 da ATS também, que coloca basicamente 16 questões, né? É naquele formato de questões que coloca uma questão frente à outra e a recomendação deles. E no caso da coleta de procalcitonina para o paciente com pneumonia comunitária grave que chega para nós na UTI, um resumo da recomendação deles é que você tem que usar eles porque eles servem. Eles são indicativos prognósticos, eles indicam prognóstico, a proteína C reativa e a procalcitonina. Porém, você usar os biomarcadores como a procalcitonina, especificamente ela e não a PCR, como forma de auxiliar a interrupção da antibiótico terapia, faz sentido, é bom. A questão aqui é que a procalcitonina ela tem um valor e depende muito de estudo para estudo qual o valor de queda que você tem que assumir para interromper a antibiótico terapia. E elas podem sugerir, um PCR alto, uma procalcitonina elevada, tudo isso pode te ajudar a sugerir a doença. Tem um valor preditivo positivo bom, tem uma sensibilidade boa, porque você usa ela em outras suspeitas e outros dados que você já tem da avaliação clínica do seu doente, laboratorial, enfim. Mas você não pode excluir. Então, os biomarcadores têm um valor preditivo negativo muito ruim. Então, eles não podem ser usados nesse sentido. É uma coisa recente, né, o uso da procalcitonina. Então, tem bastante trial agora da última década, da nossa década também, que tenta guiar a nossa conduta. O ProRata mostrou que realmente te ajuda a interromper a terapia com antibióticos, então diminui o dias antibiótico. O ProGuard não demonstrou essa diminuição, mas quando confrontado com os demais, o SPICT e o SAPS, a gente vê que realmente tem diminuição no apesar de pelo SPICT não mostrar a diminuição da mortalidade. O que me parece razoável. A coleta do exame em si não vai diminuir a mortalidade, mas sim o que você faz com esse dado, né? E também não vai diminuir a gravidade da doença por si. Aquilo que eu tinha comentado atrás dos scores de gravidade de prognóstico, esse aqui eu tentei trazer a imagem do PSI Port, né? O PSI foi o score originalmente feito, né? É um índice de severidade de pneumonia. E o PORT foi um trial gigantesco que eles fizeram para validar o PSI. Pegaram inúmeros pacientes, aplicaram o PSI e definiram como que o PSI se comportava na admissão dos pacientes na UTI, enfim. Basicamente, você divide o paciente de classe 1 a 5, sendo 3, 4 e 5 já pacientes hospitalizados. Se a gente lembrar do CURB, né, de todos os parâmetros do CURB 65, ele tentava trazer também essa decisão de internamento.
curioso aqui é que, apesar disso ser bastante recomendado pela maioria dos serviços, pelo menos que eu conheci, o PSI e o PORT como critério de internamento, aprendi isso na faculdade também, o ATS, nessa diretriz, não recomenda usar eles para isso também. Eles não foram desenvolvidos nesse sentido para ajudar a selecionar o nível de cuidado dos pacientes, mas sim para definir o prognóstico deles. Claro que um paciente com score alto do PORT 4 e 5 vai ter uma chance maior de morrer, né? Mas não significa que ele vai ser internado no UTI, nem que essa decisão tem que ser muito, sempre tão consistente assim com o score. Agora o tratamento, tentando falar mais da antibiótico-terapia. É evidente que... Opa! Não sei o que houve aqui. Bom, no tratamento que eu tentei trazer, a antibiótico-terapia é o que vai ser mais importante, claro. A gente sabe que suporte ventilatório, oxigenoterapia, tratar causas adjacentes, agudizações de doenças crônicas, tudo isso vem também. Mas o tratamento com antibiótico terapia ele é bastante específico e ele acaba meio que extrapolando para todas as condições que tem pneumonia junto, né? Na última aula da Laisla a gente conseguiu ver isso também. Bom, de qualquer forma, iam ser slides curtos, assim. Eu trouxe uma imagem dessa diretriz do ATS também, colocando um quadro grande, assim, que traz recomendações já bem consolidadas, assim. Mas eu posso falar aqui brevemente também, basicamente o que a gente faz no paciente com pneumonia comunitária grave. Vou fazer isso também porque não consegui recuperar no meu computador também. Eu corrompi o meu arquivo passando para o WhatsApp. Mas, enfim, para todo paciente, a gente tem que lembrar, quando a gente conversou lá sobre etiologia, de que os germes atípicos eles são muito frequentes. Então, a cobertura, isso a doutora Lauriane também colocou agora há pouquinho, a cobertura para germes atípicos ela é fundamental. O pneumococo é o principal germe. Então, aliando esses dois fatos, a gente sabe que uma cefalosporina de terceira geração e um macrolídeo em combinação já fariam a cobertura naturalmente desses casos. E lembrando que é um paciente que vem da comunidade. Ao mesmo tempo que, se existirem fatores de risco para germes específicos, esses devem ser cobertos. Então, o paciente que tem um fator de risco aumentado para pseudomonas, isso deve ser valorizado e ponderado na nossa prática clínica. Então, a escolha de um antibiótico anti-pseudomonas faz sentido em pacientes que acumulam pneumonia comunitária grave. Geralmente, antibióticos antipseudomonas, como carbapenêmicos, levofloxacina, uma quinolona respiratória mais específica, uma cefalosporina de quarta geração, enfim, tudo isso, se você precisar, e isso é respaldado também pela ATS, associar uma quinolona respiratória que não seja levofloxacino, mais específica, se você quiser aliar sempre o ciprofloxacino, também é uma recomendação forte, com nível de evidência baixo, porém. E germes gram-positivos, se existir um acúmulo também de fatores de risco para germes gram-positivos, você tem que pensar em cobrir eles na entrada do paciente na UTI. Outra coisa que é importante é que, se esse paciente estava na comunidade, ok, mas ele teve ali um internamento recente, e naquele internamento foi no seu hospital e está ali bem demarcado que ele já tinha pseudomonas, independente do perfil de resistência dela, ou que ele tinha um estafilococo aureus com perfil de resistência independente dele também, mas que foi importante e ficou colonização marcada ali para você. Você tem que cobrir, pelo menos é a recomendação da ATS, que você cubra esses germes no próximo internamento, porque o fator de risco é muito importante, né? A epidemiologia é importante, o foco é importante, e a escolha do antibiótico também é importante. Então, aliando tudo isso, é razoável que você escolha um antibiótico que trate esses germes de forma mais específica. Então, não muda muito do paciente que vai ser tratado ambulatorialmente, com exceção do fato de que aqui parou de se pensar em fazer levofloxacino sozinho, porque a levofloxacina é um antibiótico, uma quinolona respiratória também, que tem uma cobertura para germes típicos e atípicos. Porém, essa recomendação caiu por terra. Então, se você puder preferir
uma cefalosporina de terceira geração com macrolídeo, prefira. Mas, se você tiver uma suspeita para pseudomonas, levofloxacino vai ter um espectro adequado. Acho que essas são as condições mais específicas para pneumonia, né, quanto ao tratamento com antibióticos. Então, lembrar da cefalosporina de terceira geração com macrolídeo, cobertura para os germes específicos, cobrir os germes específicos se você já tiver uma cultura antiga, seja de suave nasal, retal, uretral, ou mesmo uma coleta, uma amostra de aspirado traqueal que você tenha. E o descalonamento recente, o stewardship também vem aqui sempre, né, como toda boa prática, com antibióticos dentro da UTI. Bom, é evidente que eu perdi minhas referências também, mas acho que é isso. Obrigado. Ótimo, Fer. A aula foi bem completa, apesar de no final você ter ido no talento, né? Sem slide. Mas pneumonia comunitária grave, como o Fer falou, não existe uma definição. O que a gente leva em consideração para dizer que ela é grave? É o paciente que precisou de UTI, é o paciente que precisou de ventilação mecânica, é o paciente que evoluiu com choque séptico? Não tem uma definição bem clara, né? Lembrar que a gente vai considerar a pneumonia comunitária nos pacientes que começaram com a infecção antes de 48 horas do internamento hospitalar, né? O que muda a mortalidade, o que altera desfecho, é você iniciar o antibiótico precocemente, o antibiótico na primeira hora, né? E controlar o foco, porque muitas vezes esses pacientes, aquele paciente que você prescreveu o antibiótico, ressuscitou a parte hemodinâmica, ofereceu oxigênio, enfim, que você estabilizou o paciente, mas você vai vendo, cara, não melhora, eu tô cobrindo o germe certo, mas esse paciente está patinando, o PCR continua subindo, ainda está subfebril, ainda está taquicárdico, sempre tem que pensar em uma complicação nesse paciente. Normalmente não é tão comum, mas alguns pacientes podem evoluir com derrame pleural, com empiema, então ele tem um foco mantido. Enquanto você não controlar esse foco, esse paciente não vai melhorar, vai continuar naquele estado hiperinflamatório, né? E não adianta só o antibiótico, você tem que controlar o foco. Dar o suporte que o paciente precisa, como o Fer falou, é um alvéolo que vai estar cheio de secreção, vai estar bem inflamado, então a gente vai ter uma hipoxemia importante e também quando o mecanismo compensatório do pulmão, assim como eu expliquei anteriormente, vai acontecer uma vasoconstrição hipóxica. Porém, quando você fornece oxigênio, você pode fazer uma vasodilatação, você perder essa regulação e aumentar o efeito shunt. Então, isso também é uma coisa ruim. Em relação a classificar esses scores de gravidade, isso aí é mais para a questão ambulatorial e de pronto-socorro, né, que vai definir o local de tratamento, enfim, se vai internar na enfermaria, UTI e tal. O CURB não é mais utilizado realmente, o que a gente utiliza é o PSI. E o que acho que pneumonia comunitária grave é aquele paciente que acaba evoluindo com sepse, com disfunção orgânica secundária a um insulto infeccioso primário, né? Se a gente não controlar bem esse foco, esse paciente vai evoluir com uma disfunção múltipla e acabar indo a óbito. Essa questão em relação à resposta inflamatória do paciente, se o paciente vai ficar muito grave ou não, isso é da resposta inflamatória de cada um. Tem aquele paciente que tem um insulto e começa a fazer uma CIRS violenta, exagerada e acaba evoluindo com disfunção múltipla e óbito. É um paciente que não consegue fazer aquela contrarregulação, ele não consegue fazer CARS, ele só evolui para CIRS, disfunção e óbito. Esse paciente, dificilmente a gente vai conseguir salvar esse paciente que inflama muito rápido.
Em relação aos germes, com certeza, da parte ambulatorial, a gente sabe que a pneumonia comunitária, o principal germe é o Streptococcus pneumoniae, mas dificilmente a gente isola esses germes, né? Na UTI, a gente sempre coleta lá um aspirado traqueal no paciente que está entubado, enfim, a gente sempre sabe qual que é o germe mais comum, mas na comunidade é difícil ter esse diagnóstico etiológico, né? Que mais? Lembrar, né, normalmente, como o Fer falou, preferir cefalosporina de terceira geração aqui no Lona, lembrar dos atípicos. Então, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo sabendo tudo? Então, tá bom, gente. Foi um prazer acompanhar a aula de vocês hoje, tá? E até a próxima.